Bom, muito bem, vamos dar sequência então no nosso estudo do nosso livro Sexo e Destino, de André Luiz, psicografia do Chico Valdo Vieira. Nós estamos na segunda parte, terminando o capítulo número 13, o nosso terceiro encontro desse capítulo, que rendeu bastante para nós. E lembrando que nós vamos até o 20º, então vamos terminar só no ano que vem aqui a nossa história, Bom, nós vimos então aqui no capítulo 13, deixa eu pegar aqui desde o início para fazermos aqui uma recapitulação. Nós vimos aqui então no início o Nemésio, que depois de ter cometido ali a tentativa de assassinato com Marina, ele acabou atingindo Cláudio, que veio a desencarnar. Desencarnado, ele pediu então autorização para que continuasse acompanhando esse grupo de encarnados, para que pudesse prestar ali toda a assistência que fosse necessária. Nemésio, ele teve um aneurisma, um AVC, e ficando ali bastante incapacitado. Mas Cláudio, influenciando Marina, sua própria filha, e também Gilberto, o marido, instigou neles o sentimento, o desejo do perdão. Então eles se reaproximaram de Nemésio, trouxeram para casa e cuidavam então, o Gilberto cuidava do pai, Marina do sogro, e a dona Beatriz, que acompanhava então ali, que fazia o seu tratamento lá na colônia, ela então pediu para que pediu autorização para fazer ali uma visita, e mesmo não sendo recomendada pelo irmão Félix, o diretor do Almas Irmãs, ela insistiu, no que foi concedido. Ela então se reaproximou do marido, passando ali por desequilíbrios emocionais e psíquicos bastante severos, porque ela se sentia apegada, muito ligada ao marido Nemésio, mesmo acompanhando todo o relato da história que ele tinha vivenciado, através ali dos pensamentos que foram se projetando, fazendo com que todos os desencarnados acompanhassem aquela experiência que ele tinha vivenciado, mas ela ainda assim se sentia muito apegada a ele. O Neves, o nosso amigo Pedro Neves, sugeriu então, que era então o pai de Beatriz, sugeriu que eles fossem visitar a casa que eles moravam. E aí então acabou uma infelicidade, vendo todo aquele patrimônio da família já abandonado, fazendo com que ela sofresse muito mais. Ela então foi recolhida lá no Almas Irmãs, foi internada num local para tratamento, por causa do efeito negativo que essa excursão que ela realizou tinha provocado. Ela então, lá no Almas Irmãs, ela passou por tratamentos de sonoterapia, de magnetoterapia e tudo mais. E aí então o irmão Félix sugeriu que fizesse então uma regressão de memória para ajudá-la no seu reequilíbrio. E aí então foi o que nós vimos no nosso último encontro, experiências surpreendentes envolvendo as nossas personagens, porque então, voltando para o século XVIII, Beatriz se viu, com o nome de Leonor, ligada a cada uma dessas personagens desencarnadas e encarnadas. Cada uma ali vivendo uma experiência, mas trazendo um traço muito forte da personalidade anterior que haviam desenvolvido no decorrer das experiências vividas ali, no Rio de Janeiro mesmo, no mesmo local. E nós vimos aqui também, que foi o ponto mais surpreendente para todos nós, é que um jovem, Álvaro, que era um jovem promissor, pela forma como ele era tratado, bom dia, embaixador, pela forma como ele foi educado, pelas influências da família, ele acabou se envolvendo com uma mulher já casada, que tinha filhos, a Brits, e a partir dessa ligação inicial, surgiu ali uma série de consequências que foram se desenrolando, trazendo ali um prejuízo para todos os envolvidos. Então, assassinatos, mentiras, traições, abortos, enfim, tantos e tantos outros,
tentativas de suicídio, né, que acabou acontecendo depois na nova geração que essa família, que esse grupo todo constituiu. E aí então Álvaro era exatamente ali o irmão Félix, porque de todos os registros que eles encontraram lá no Almas Irmãs, todos estavam reencarnados ou já desencarnados depois de uma temporada no plano físico. Somente Álvaro não possuía aquele registro de saída para uma nova reencarnação. E exatamente ali Álvaro, então, irmão Félix, que se via como responsável por todo esse distúrbio que provocou, porque por causa dele ele acabou envolvendo outras pessoas, ele acabou satisfazendo os seus próprios interesses sensualistas, provocando desequilíbrio em outras pessoas, em especial Brits, que era exatamente Márcia que nós acompanhamos, né, uma pessoa fria, calculista, sensualista, e essa personalidade brotou exatamente pelo comportamento dele, pela influência que ele exerceu sobre ela, como Brits, numa existência anterior. Então esse foi o quadro que nós encontramos aqui no nosso resumo, né, do trabalho, né? Então aqui, só para a gente poder ver o último trecho, então, o irmão Félix perguntou se constava dos apontamentos de Márcia algum gesto nobre, por onde se ensaiasse eficiente auxílio a ela. Constava sim, aclarou a repetição competente. Um dia empenhara-se, com os melhores impulsos maternais, a garantir casamento digno à filha enferma. Nós lembramos dessa passagem, né? Quando ela conversou com Gilberto, né? No momento em que ele flagrava ela com o próprio pai dele, né? Para que ele se reaproximasse de Marina, que a perdoasse por tudo aquilo que ela tinha vivido anteriormente, que se reaproximasse e tudo mais. Então esse foi o gesto nobre que foi registrado. O instrutor, então, conjugando dignidade e modéstia, levantou-se e, arrastando-nos com a valorosa humildade de que se dava testemunho, participou-nos que Álvaro de Aguiar e Silva e ele eram a mesma pessoa, o mesmo espírito, que ali se erguia diante de Deus e diante de nós, num julgamento em que a consciência lhe exigia implorar voluntariamente a reencarnação, a fim de se colocar ao encontro de Brits, então na personalidade da viúva Nogueira, esforçar-se-ia na regeneração de si mesma e dar-lhe-ia a existência, já que se reconhecia o verdugo, categorizando-a por vítima. Um raio não nos fulminaria com tanta força. Então, foi nesse ponto que nós paramos. Aqui então ele pedia a reencarnação. Nós vamos acompanhar então aqui o desenrolar da nossa história nos próximos capítulos, né, para ver exatamente quando vai ser a reencarnação dele, em que circunstância, junto a que grupo, a que pessoas, né? Então veremos aqui na sequência. Aqui já é o finalzinho, inclusive, do nosso capítulo 13, nós só não terminamos na semana passada, para não estourar muito o nosso horário. Os médicos jaziam cabisbaixos. O irmão Félix tinha lágrimas, Neves empalidecera e eu mal conseguia respirar. Corajoso, Félix continuou elucidando que a misericórdia divina, à medida que o espírito se esclarece, entrega ao tribunal da consciência o dever de se corrigir, de se harmonizar com as leis do eterno equilíbrio, sem necessidade do apelo a disposições compulsórias, e que, em razão disso, daquela hora em diante, tornaria pública a decisão de se recolher aos trabalhos preparatórios do renascimento na arena física. Então ele deixaria de ser o diretor do Almas Irmãs e passaria então a se tornar aquele espírito em processo de preparação para uma nova reencarnação. Confessou que a delinquência sexual gerara para ele responsabilidades semelhantes às de um malfeitor que dilapidasse um edifício ou uma cidade através de explosões em cadeia, que foi o que aconteceu, né? Ele gerou aquela explosão inicial e a partir dali então outras explosões secundárias foram acontecendo nas pessoas com quem ele se aproximava ou que se aproximavam daquela a quem ele tinha afetado, né? Então algo bem interessante a gente imaginar esse desenho de alguém que é o epicentro de tantos desequilíbrios
E mais uma vez, como a gente conversou na semana passada, isso mostra do porquê de tamanha dedicação dele àquele grupo, procurando de todas as formas auxiliar cada uma das personagens, despertando inclusive a curiosidade de André Luiz e de Neves do porquê o diretor de uma instituição como aquela, tão grande, com tanta relevância, com tantos trabalhos, se dedicar pessoalmente a um grupo de pessoas. E aí também, como conversamos, nós vimos aqui então que o diretor de uma instituição que trata de espíritos voltados, que vivenciaram desequilíbrios sexuais, da sexualidade, de comportamentos desequilibrados nesse campo, também ter sido alguém vivido, que tivesse vivido uma experiência semelhante. Nós lembramos do próprio Maria de Nazaré, relatado para nós lá no Memórias de um Suicida, em que os trabalhadores, orientadores, dirigentes do trabalho da instituição também eram espíritos que tinham em seus próprios currículos o suicídio como uma experiência negativa, mas que depois de evoluírem, se desenvolverem, estavam ali agora na condição de orientadores, de diretores de tarefas envolvendo ali o socorro a espíritos que tinham vivido essas experiências. Lesando os sentimentos de Brits Castanheira, mulher respeitável até a ocasião em que lhe transtornara o coração e o cérebro, identificava-se diante dos princípios de causa e efeito, culpado até certo ponto por todos os delitos de natureza emotiva por ela cometidos, de vez que após abandoná-la, impelindo-a deliberadamente à deslealdade e à aventura, podia compará-la a uma bomba por ele preparada na direção de quantos a pobre criatura prejudicara, como querendo vingar no próximo o duro revés que lhe infligira. Então aqui ele começa então a trazer para nós esse relato bem importante, e aqui o que destaca para nós é exatamente, quando ele diz assim para nós, que diante dos princípios de causa e efeito, culpado até certo ponto. E por que esse certo ponto? Porque cada indivíduo tem o seu livre-arbítrio. E lembrando aquela passagem de André Luiz, quando ele diz para nós que sejamos nós a estação final do mal. No momento em que alguém dá vazão àquele mal que a afetou, é o livre-arbítrio dele. Sem dúvida ele vai trazer ali o equilíbrio ou o desequilíbrio, a força ou a fraqueza para lidar com tudo aquilo, mas naquele momento em que uma situação se depara diante dele, ele toma a decisão de dar um passo naquela direção ou de recuar. Então, a responsabilidade gatilho, digamos assim, poderia estar então com o irmão Félix, com Álvaro, naquele momento, mas todos os espíritos envolvidos teriam a oportunidade, a opção de dizer não. E nós vamos lembrar lá do Livro dos Espíritos, lá na terceira parte, falando sobre das leis morais, falando sobre o arrastamento. Não há arrastamento irresistível. E é claro que ele se torna irresistível no momento em que alguém passa por esses desequilíbrios psíquicos, em que ele não tem mais a capacidade, a lucidez. E aí então a gente vai ver que se torna um atenuante, porque ele, não tendo ali condições, lucidez, clareza para analisar a situação e tomar uma decisão, ele se deixa levar pelos impulsos. Então nesse caso nós temos um atenuante. Mas mesmo esse atenuante não tira do indivíduo ali um grau de responsabilidade. Porque se ele apresenta essa fraqueza, é porque o próprio espírito alimentou essa fraqueza. Porque do contrário, se não fosse atribuído a cada um o seu grau de responsabilidade, nenhum de nós poderia dizer então que temos responsabilidade, que tem responsabilidade diante dos erros praticados. A gente vai dizer, mas a carne é fraca, por exemplo, que Kardec bem explora isso, lá no livro O Céu e o Inferno, logo no começo. A carne é fraca, quer dizer, eu não tenho culpa. Os instintos, uma força exterior, alguma coisa me fez fazer aquilo, então eu não tive culpa. Então sempre há um grau de responsabilidade daquele que toma uma decisão, e a partir dessa decisão ele acaba então cometendo ali o equívoco,
rogava-nos ele, a quem devíamos tanta felicidade, apoio fraterno para que se lhe conseguisse um lugar de filho no lar de Gilberto, assim que Marina restaurasse o claustro materno após o renascimento de Marita. Então, Marita já estava ali, né, para nascer, naquele processo, né, de reencarnação rápida e compulsória, né, mais ou menos compulsória, né, porque foi conversado com ela para que ela entendesse a necessidade de um retorno rápido ao mundo físico. Mas aqui então, o irmão Félix viria como um segundo filho do casal, lembrando que Gilberto, ele tinha uma relação com Márcia. Marina, a filha de Márcia, né, poderia ter ali uma reaproximação para que ela viesse ver os netos, e vendo os próprios netos, teria ali contato de novo com esses espíritos. Idealizara encontrar-se com Márcia na ternura de um neto. Ser-lhe-ia o companheiro de tempos áridos da velhice corpórea. Recolher-lhe-ia o amor puro, sofreriam juntos, dar-lhe-ia o coração. Não lhe competia a indiferença, persuadido qual se achava de que a infinita bondade de Deus poderia conceder à viúva de Cláudio um valoroso resto de tempo na existência física. Então aqui a esperança de que aquele tempo que ela ainda tinha como encarnada poderia ser um tempo valoroso, e ele então poderia contribuir com isso, ajudando-a no seu restabelecimento dentro do possível nessa mesma reencarnação. Se o Senhor lhe facultasse o favor que impetrava, que o auxiliássemos a ser fiel nos compromissos, desde o raciocínio infantil, que amparássemos nos dias de tentações e fraquezas, que lhe perdoássemos as rebeldias e as faltas, e que por amor à confiança que ali nos congregava, não lhe patrocinássemos em tempo algum qualquer mergulho em facilidades nocivas a título de amizade. Na verdade, essa é uma rogativa que todos nós fazemos, né, diante de uma reencarnação, que é programada principalmente numa condição como essa atual que nós estamos vivendo, em que nós já mostramos um pequeno lapso, um pequeno flash de consciência de responsabilidades que nós precisamos cumprir. Então sabemos exatamente onde estamos indo, qual é o nosso propósito, e essa nossa reencarnação junto à doutrina espírita reforça ainda mais esse entendimento, essa clareza. Então nós podemos pensar aqui em quantas foram as rogativas que nós fizemos junto aos irmãos do plano espiritual que não nos abandonassem, que continuassem junto a nós, sempre sinalizando na nossa consciência, né, os atos, as decisões, as ideias que nós alimentamos, exatamente para evitar que nós caíssemos novamente em falta, já que agora nós apresentamos esse mínimo grau de consciência, diferentemente da cegueira que nós vivemos durante tantas e tantas reencarnações. Bom dia, Osmar. Austero e doce, dirigiu-se particularmente ao irmão Regis, inteirando-o de que ambas as irmãs, Priscila e Sara, se achavam em preparativos para retorno à terra, que partiriam antes dele, que contava com a possibilidade de se retirar da direção do Instituto dentro de aproximadamente 6 meses, a fim de aprontar-se, e que não anelava outra coisa que não fosse a experiência e a felicidade do companheiro à frente da organização. Então o irmão Regis ali, começando a ser já preparado para assumir a direção da instituição. Os dois espíritos, então, as irmãs Priscila e Sara, também estariam ali envolvidas, né? Estariam se preparando para uma nova reencarnação. Aqui já não fala para nós se elas estariam também nesse mesmo grupo, ou se cumpririam ali tarefas particulares junto a outras personagens. Nenhum de nós, contudo, dispunha de energias para alargar o silêncio. Os médicos requisitaram substitutos que assegurassem o descanso de Beatriz. Então ali nós tivemos naquele encontro, naquela preparação ali para fazer essa revisão de memórias, né, de recuperar ali as lembranças do passado, de fazer uma identificação daquelas personagens e do porquê de estarem vivendo aquelas experiências e tudo mais. Então nós vimos ali que eram 8
os indivíduos que se juntavam ali entre técnicos, entre dirigentes, entre trabalhadores, enfermeiros e tudo mais, que se aproximavam então para analisar as memórias que seriam então coletadas naquele momento, naquele período. Agora então, já que cada um ali seguia para suas próprias atividades, nós tínhamos então aqui agora outros profissionais que se juntavam, outros trabalhadores, né, que se juntavam, que se aproximavam para assumir os cuidados de Dona Beatriz, que, como nós vimos, né, se mostrava ali com grande desequilíbrio por causa do contato com as lembranças, as histórias do mundo físico, assim como também ali, né, da sua família com quem ela se juntava. Regis, mudo, afastou-se dando o braço ao chefe do arquivo. Neves abeirou-se da filha inerte, dando a ideia de que ansiava esconder-se para meditar na lição. Vi-me só diante do instrutor, alçando para ele os olhos como na primeira vez que o fitara na residência de Nemésio. Procurei recompor-me ao fitar-lhe o rosto imperturbável. Era o mesmo homem que eu não saberia dizer se amava como sendo meu pai ou meu irmão. Ele me percebeu o estado de alma e abraçou-me. Através daquele olhar firme e percussiente, compreendi que não me desejava sensibilizado e tentei reequilibrar-me. E aqui a gente vai ver também, como a gente já conversou num estudo bem anterior em outros livros de André Luiz, como é difícil lidar com essas sensações tão impactantes do plano espiritual. Naquela ocasião a gente conversava sobre a preparação dos espíritos que trabalham em resgates de grandes catástrofes, né? Quando nós lembramos que André Luiz tinha tido ali, né, a informação de que um avião tinha caído e equipes do plano espiritual trabalhariam então para o resgate daqueles espíritos que desencarnaram naquele momento. E aí então naquela vez a gente comentou sobre a preparação, a força moral, né? Aqui para nós fisicamente, né, tem que ter estômago para lidar, porque nós vamos lidar com uma aparência, com uma condição bastante traumática. E não é qualquer espírito que consegue lidar com isso. Aqui nesse caso nós vemos a mesma coisa. Espíritos então que lidam com esses dramas, com essas histórias tão complicadas, nós vemos então aqui que eles também têm que ter esse preparo emocional, porque do contrário, de colaboradores, de trabalhadores, eles se tornam também pacientes. Então de que adianta você chorar junto com quem está chorando, se tornando ali incapacitado de prestar assistência? Então são muitas e muitas tarefas no plano espiritual em que realmente há necessidade de uma força moral muito grande para lidar com essas situações e um conhecimento também a respeito das leis divinas, do porquê determinada situação acontece com aqueles indivíduos, por que deveria ser daquela forma, de que forma que o trabalho deveria ser realizado, enfim, tantas e tantas situações no plano espiritual que não é qualquer um que consegue desempenhar. E André Luiz aqui, por estar envolvido emocionalmente com aquela situação, pela relação que ele estabelecia com o irmão Félix, ele também se sentiu ali, né, dessa forma, bastante sensibilizado. E que foi ali o que o irmão Félix trouxe para ele, aquele olhar firme e percussiente, para que ele pudesse se reequilibrar. Apesar disso, incapaz de controle total, pus a cabeça, que a emoção desgovernava, naquele ombro que me habituara a venerar, mas antes que eu chorasse, senti minha destra a me afagar de leve os cabelos, ao mesmo tempo que me perguntava pela aula de fluidoterapia, de que não seria lícito ausentar. Saímos juntos. André colocou: fiquei surpresa com o desequilíbrio de Dona Beatriz. Ela, encarnada, me pareceu uma pessoa muito segura de sua fé. Pois é, André, no momento em que ela estava encarnada, ela vivia uma experiência em que ela estava isolada de tudo aquilo que acontecia de negativo em torno dela, e era como se ela ficasse protegida de tudo aquilo. Então a gente lembra que manter essa serenidade, quando tudo em torno de nós está bem, é uma coisa. No momento em que nós temos contato com tantas situações problemáticas, não tendo a devida força moral,
ela acaba se sentindo ali impactada por essa situação. Então, por isso que nós vimos, inclusive, estudando lá no nosso Chico Xavier Pede Licença, uma daquelas mensagens, se eu não me engano, psicografadas por Emmanuel, quando ele dizia assim que existem situações gatilho em que o espírito de uma existência anterior, em que uma situação vivida dentro dele se encontra adormecida, ela desperta, e aquele efeito panela de pressão que a gente tinha visto, né? O espírito vai se controlando, ele vai conduzindo, ele vai vivenciando. No momento em que acontece alguma coisa, chega uma hora que ele explode. E aí então vem aquela pergunta, né? Poxa, mas ele era uma pessoa tão serena, como é que ele pôde se comportar dessa forma? E aí naquela ocasião a gente lembra que falava sobre um indivíduo reencarnado, que durante um momento da sua vida estava tudo muito tranquilo. De repente a pessoa se desvirtua totalmente em função de um estímulo que ela recebe. Então, na verdade, aquilo estava adormecido dentro dela. Então ela mostrava essa serenidade, mostrava esse equilíbrio, porque tudo em torno dela era muito bem equilibrado, muito bem protegido, né? Deixa eu ver aqui. Achei essa passagem muito importante para nós, porque vivemos essa mesma situação e vemos que não estamos preparados, né? Não, de fato. Usando nós, não usando você, todos nós estamos sujeitos a vivenciar uma experiência semelhante. Vamos lá. Saímos juntos. Lá fora, ao vê-lo caminhar ereto e calmo, tive a impressão de que o sol rutilando nos céus era uma advertência da sabedoria divina a que sustentássemos lealdade na marcha constante para a luz. Então, essa sustentação da lealdade diante daquilo que foi programado para todos nós, né, é ali o caminho seguro. É ali o nosso ponto de apoio, a nossa referência, para que caminhemos certamente em direção a essa luz. Do contrário, se nós perdemos essa referência e trairmos a nós mesmos, porque a gente lembra aqui que tem essa ideia, né, de que nós nos comprometemos com Deus, e aí quando nós falhamos, nós traímos Deus. Porque nós vamos atribuindo a Deus, né, aquela personagem que tem a necessidade de perdoar por se sentir ofendida, de se sentir traída porque confiava nos outros. Na verdade, nós traímos a nós mesmos. É a nossa consciência que desperta, né, que toca esse alarme, dizendo, né, dos caminhos que nós escolhemos. Capítulo 14, avançando um pouco mais. Obtendo a dilatação de prazo para mais amplos estudos no Almas Irmãs, acompanhei o irmão Félix até que se retirasse da chefia para entregar-se à preparação das novas tarefas. Então, André Luiz, aqui também algo interessante sobre a dinâmica do mundo espiritual, ele obteve a dilatação do prazo. Porque, afinal de contas, né, dá a impressão, quando a gente vê aqui os trabalhos que André Luiz desenvolve, um espírito absolutamente livre, leve e solto para fazer o que bem entendesse. Ou fazer o que bem entende, né? Na verdade, ele é um espírito comprometido com tarefas, tem ali, né, as suas responsabilidades, e para isso, então, ele vai prestando contas para, por exemplo, né, os coordenadores ali de Nosso Lar, que é a instituição onde ele se encontrava vinculado, para continuar junto a esses grupos e também nesse período de aprendizado que ele está vivenciando, né? Então ele obteve essa dilatação de tempo. Acompanhei até que o irmão Félix se retirasse da chefia. Portanto, ali, pelo que o irmão Félix comentou no nosso capítulo anterior, seria ali um prazo de 6 meses. A partir daquele momento, quando então veio essa revelação, para que ele fizesse todos os preparativos para a transferência de direção para o nosso querido irmão Regis. O instrutor escolhera a Casa da Providência para se despedir da comunidade, né? Uma das dependências do Almas Irmãs que nós vimos. Na data prefixada, desde cedo, as portas do edifício jaziam abertas para quantos quisessem dizer adeus ao querido orientador, que todos os residentes do Instituto consideravam herói. Ministros da cidade, admiradores situados em lugares vizinhos, comissões de vários órgãos de serviço, todas as autoridades da organização
amigos, discípulos, beneficiários e companheiros outros que procediam de longe, ali se reuniam irmanados numa só vibração de agradecimento e de amor. Informara-se Regis de que o chefe estimaria rever os doentes nas últimas horas de ação administrativa, mas convencido de que não conseguiria ele satisfazer a esse propósito por escassez de tempo, recomendou-nos selecionar, nos setores de irmãos hospitalizados, aqueles que se evidenciassem capazes de comparecer à transmissão de poderes sem dano para as atividades em pauta. Alinhamos para logo 200 que não criariam problema e, aspirando a salientar a dedicação incessante de Félix para com os menos felizes, determinou Regis fossem acomodados na primeira fila do auditório como homenagem silenciosa àquele que amava tanto. Destacavam-se quase todos eles enfraquecidos e trêmulos, simbolizando vanguarda de saudade e sofrimento na assembleia, portando ramalhetes nas mãos. Contemplava-os enternecido, enquanto quando Félix chegou por fim, denotando a firmeza e a serenidade que lhe marcavam as atitudes. Instalou-se tranquilo entre o ministro da Regeneração, que representava o governador, e o irmão Félix, que o substituiria. Quando, ao relancear os olhos pelos milhares de circunstantes que repletavam entradas, saídas, escadas e galerias, com os enfermos à frente, estampou no semblante abalo inexprimível. 500 vozes infantis de antemão preparadas por irmãs reconhecidas cantavam em coro 2 hinos que nos arrebataram as culminâncias de sentimento. O primeiro deles se intitulava Deus te abençoe, executado por oferenda dos companheiros mais velhos, e o outro se subordinava à expressiva legenda Volta breve, amado amigo, preito de reverência endereçado ao instrutor pelos mais jovens. Emudecidos os derradeiros acordes da orquestra, que imprimira ignota beleza às melodias, os 200 enfermos desfilaram diante de Félix em nome do Almas Irmãs, que delegava aos companheiros menos afortunados o júbilo de apertar-lhe as mãos, ofertando-lhes flores. Aqui é uma descrição bem interessante, porque mostra um espírito que tem essa envergadura moral e esse afeto que foi cultivado durante tanto tempo de trabalho que ele desenvolvia. Lembrando que nós falamos aqui no início do século XX, aqui agora, já André Luiz relata para nós, em 1960 aproximadamente. E o irmão Félix ele retornou ao plano físico, ao plano espiritual, ali por volta de meados do século XIX. Portanto, ele já estava ali aproximadamente há um século no plano espiritual, que foi o tempo em que ele se restabeleceu, em que ele se desenvolveu, em que ele foi capaz de desenvolver esse trabalho. E o que eu queria colocar, Andréa, é que, lendo uma despedida como essa, a gente pode imaginar como foi a despedida de outros espíritos que vieram até nós para cumprir essas grandes missões. Por exemplo, a reencarnação desses espíritos que ocuparam a posição de santos legítimos, usando ali a expressão verdadeira desse termo e não apenas ali uma indicação política, digamos assim. Mas, por exemplo, Francisco de Assis, São Francisco de Paulo, imaginarmos, por exemplo, Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, o próprio Chico, Kardec e outros nomes que a gente vai citando, de tantas e tantas outras personagens, incluindo aquelas também que são anônimas, que vieram aqui numa reencarnação saindo de uma posição ou de um ambiente no plano espiritual mais elevado. Como são as despedidas? Porque nós vamos lembrar aqui que a reencarnação de um indivíduo, para nós, tem sempre aquela conotação de que é um espírito que vem para o mundo físico para resolver problemas. E outros que vêm para cá também, que nós geralmente não pensamos nisso, que são aqueles espíritos que se preparam para essas grandes missões.
Quem são os companheiros que foram cultivados durante tanto tempo? O próprio olhar de despedida, como a gente viu nesses dois hinos que foram cantados, né? Deus te abençoe. Já dá para a gente ter uma ideia do conteúdo desse hino. E o outro depois, volta breve, amado amigo. Exatamente com essa ideia, com essa expectativa de volta daquele espírito que vai cumprir uma missão, mas que depois retornará. E essa é uma visão muito diferente daquela que nós alimentamos aqui no mundo físico, porque para nós a morte é algo realmente definitivo, para a esmagadora maioria dos habitantes do nosso planeta. A morte é a perda, a morte tem aquele sentimento fúnebre, doloroso, a morte é aquele que parte para o mundo espiritual para nunca mais voltar. E já do plano espiritual tem uma visão diferente. É aquele espírito que reencarna, sabendo que ele vai passar um período e vai retornar. No momento em que nós tivermos essa mesma consciência de que aquele espírito que chega vem temporariamente para resolver, para desenvolver ali trabalhos, atividades, mas que ele retorna para a verdadeira pátria, aí sim nós começaremos a viver diferente aqui no ambiente terreno. Mas por enquanto, para nós, o nascimento e morte têm significados muito diferentes daqueles que são apresentados no plano espiritual. A transferência de autoridade foi simples, com a exposição e leitura respectiva de um termo referente à modificação. Cumprindo o preceito, o ministro da Regeneração abraçou, em nome do governador, o irmão que partia e impulsou Regis que ficava. Então ali feita a cerimônia, né? André colocou, né? Fiquei pensando na minha, né? Mas tenho certeza que um dia chegou lá. Ficou pensando na sua de um modo negativo, né? Mas quantos são aqueles que estavam do seu lado, do nosso lado, quando nós nos preparávamos para reencarnar? É você que está menosprezando a importância que a gente tem no plano espiritual, né? O novo diretor, com a voz de quem chorava por dentro, expressou-se breve, suplicando ao Senhor abençoasse o companheiro de regresso à reencarnação, hipotecando-lhe simultaneamente votos de triunfo nas lides que esposava. Confundido e humilde, acabou convidando Félix não só a usar a palavra, como também a prosseguir exercendo o comando daquela casa, por direito que ele, Regis, julgava imprescindível. Intensamente comovido, o interpelado levantou-se, e qual se nada mais tivesse a ditar àquela instituição que recolhera mais de meio século de trabalho, alçou a fala em prece. Aqui, antes da gente entrar na prece, que o irmão Félix então proferiu aqui no momento dessa despedida dele, a gente tem alguns relatos, né, de pessoas que são recebidas no plano espiritual depois de viverem aqui as suas experiências no plano físico. Aqui a gente vê aqueles que estão se despedindo do plano espiritual para uma nova reencarnação. Mas quantos são aqueles que retornam ao plano espiritual e são recebidos como espíritos chamados, né, de completistas, espíritos que tiveram missões muito bem sucedidas, muito bem cumpridas? Então todo o cerimonial, imaginar, por exemplo, da nossa parte, né, como Madre Teresa e como Chico foram recebidos no plano espiritual. No momento em que retornaram, depois do legado que deixaram aqui, né, por um lado, Chico falando sobre amor, caridade, também sobre doutrina espírita, e do outro lado, Madre Teresa falando sobre caridade, fé e amor pelo próximo. Quem eram aqueles que formavam nessa comitiva de recepção desses espíritos e de outros? Né? Imaginar, por exemplo, Jesus retornando ao plano espiritual. É algo inimaginável para nós. Tamanha beleza e a grandiosidade de um evento como esse, né? Mas, né, vamos ali desde os mais simples até os mais grandiosos, né? Não pela grandeza protocolar, mas pela grandeza moral do espírito que retorna. Angelino trouxe para nós, obrigado pela participação. Somos passageiros de uma nau que nos oferece uma morada temporária. Então essa é a mensagem, né? Obrigado mais uma vez pela mensagem para nós. Essa é a ideia que nós temos que cultivar aqui, e é exatamente essa que a doutrina espírita veio reforçar para todos nós. Entender que estar aqui no mundo
é um momento temporário, é um período de trabalho e que depois nós retornamos para a verdadeira pátria. Porque para a maioria dos habitantes do planeta, aqui é a nossa realidade. E pelo fato das escolas de espíritos, das religiões, não trazerem ali um entendimento, uma clareza sobre a realidade do plano espiritual, nós vamos fantasiando situações, ambientes, céu, inferno, purgatório, Shangri-La, paraísos diversos. Imaginando, por exemplo, que nós vamos retornar para algum lugar, Deus sabe como, se é que se acredita em Deus, enquanto que outros sequer acreditam que são espíritos. Mas independente disso, na realidade nós não nos destacamos da realidade. A lei que rege nossas existências não vai deixar de reger o indivíduo pelo fato dele não acreditar nessa mesma lei, né? Então temos que ter essa consciência de que aqui é a nossa residência temporária. E o que nós estamos fazendo aqui é o que vai repercutir na nossa residência futura no plano espiritual. Irmão Félix, então, ele faz aqui para nós essa prece. Ele alçou a fala em prece. Senhor Jesus, que te poderia rogar quando tudo me deste no carinho dos amigos que me cercam, na luz do amor que não mereço? Entretanto, Mestre, em nos colocando sob tua bênção, temos algo ainda a implorar-te confiante. Agora que novas realizações me chamam na terra, auxilia-me por piedade para que eu seja digno do devotamento e da confiança desta casa, onde por mais de meio século recebi a magnanimidade e a tolerância de todos. Diante da alternativa de tomar novo corpo no plano físico, a fim de resgatar débitos contraídos e curar as velhas chagas interiores, que carrego por doloroso rescaldo de minhas transgressões, induze por misericórdia os amigos que me escutam a me socorrerem com a benevolência de que sempre me cercaram, para que eu não resvale em novas quedas. Senhor, abençoa-nos e sê glorificado para sempre. Félix pronunciara as últimas palavras, sobrestando dificilmente a emotividade que o traía, mas como se o firmamento lhe respondesse, de imediato à apelação, amigos das esferas superiores ali presentes, conquanto se nos manifestassem inacessíveis ao olhar, valendo-se das forças espirituais de todo o auditório, positivamente orientadas numa só direção, materializaram farta chuva de pétalas luminosas que desciam do teto a se desfazerem, tão logo nos tocavam a fronte em vagas de perfume inesquecível. A expectação prosseguia por instantes de jubiloso silêncio, quando um carro estancou à porta do foro repleto, e logo após certa mulher penetrou o recinto revestida de luz. Num átimo todos os circunstantes se levantaram, inclusive o ministro da Regeneração, que a envolveu para logo num olhar de fundo respeito. Hesitei um momento só. Reconheci-a feliz. Era a irmã Damiana, que integra em nosso lar o quadro de campeões da caridade, nas regiões das trevas, de quem conservava Félix o retrato a quem se ligava por estranhados laços de afeto. Nós nos lembramos dela, né? Quando André Luiz visitou a sala de irmão Félix na diretoria da instituição, e aí então ele comentou sobre aquele quadro, comentou sobre aquela personagem, né, um espírito que se dedicava ao resgate numa pequena instituição, nessas faixas vibratórias inferiores, há mais de 200 espíritos, né, que ali começavam então a demonstrar as condições, né, de receber o auxílio. E ela era responsável por esse trabalho. A benfeitora, que revelava imensa modéstia, trajara-se de esplendor, daquele esplendor que, de certo, tanto sacrifício lhe custara, tão só para mostrar o regozijo com que vinha receber e aprontar para novo renascimento a quem amava por filho do coração.
E aí a gente vai lembrar aqui então, né, que fazendo aqui as nossas deduções, que provavelmente o irmão Félix ele esteve nessa região, foi acolhido por ela, por quem ele então cultivou, né, esse afeto tão profundo, que não foi à toa. Então provavelmente naquele período, né, já que ele tinha 50 anos de direção em Almas Irmãs, outros 50, né, já que a gente calculou mais ou menos um século, da desencarnação dele até os tempos atuais, ele então ficou nesse período ali de quase 50 anos nessas regiões umbralinas, naquele trabalho de regeneração, de reequilíbrio, de fortalecimento, esclarecimento, para depois então assumir o papel de dirigente desse trabalho. Então era uma relação que tinha com ela, né, que nós vimos aqui, que era naquela condição realmente de mãe para filho, de alguém que veio como um paciente e acabou se tornando ali, né, alguém por quem ela tinha ali uma atenção especial. E ela vinha exatamente, diretamente, para auxiliá-lo nessa reencarnação. Um salto aqui no tempo. 4 anos passaram celeremente. Esperança, esforço, trabalho e renovação. Embora nunca me esquecesse de Félix, vários instrutores nos haviam recomendado o afastamento temporário da nova incumbência de que se revestia, para não sermos tentados a prejudicá-lo por excesso de mimos. Aqui também há algo muito interessante da gente ver, de que forma que o plano espiritual trabalha. Se nós temos ali uma ligação afetiva muito forte com espíritos no plano espiritual, esses espíritos, querendo ajudar, podem prejudicar. Porque vão oferecer uma atenção especial, esse excesso de mimos que ele relata para nós. Então, muitas vezes, a queda e depois o reerguimento, o aprendizado através da dor é necessário para todos nós. E como seríamos prejudicados caso tivéssemos essa superproteção do plano espiritual? Somos intuídos, somos influenciados, certamente, mas ali sempre com essa atenção para que nós não sejamos podados na nossa liberdade de escolha, na nossa liberdade de pensar, porque isso vai mostrar exatamente o nosso amadurecimento. No entanto, e André Luiz aqui nesse caso, né, ele foi recomendado exatamente, né, porque se ele continuasse vinculado àquele grupo que nós acompanhamos no plano físico, ele veria ali então o irmão Félix renascendo, aquele bebezinho, aquela criança, imagina a paparicação que seria junto a ele, né? Não apenas por André Luiz, mas por muitos outros espíritos também. No entanto, quando menos esperava, o irmão Regis enviou-me fraterna mensagem avisando que cessara o impedimento. Então aqui deu para a gente entender que André Luiz então ele retornou para suas atividades regulares, né, ligado a nosso lar, e depois então, num determinado momento, ele recebeu essa informação de que agora poderia fazer ali uma visita, né, não necessariamente interferir, né, atuar ali junto àquele grupo. Félix vencera todas as lutas no ajustamento ao veículo físico. Alguns dias depois, Cláudio, Persília e Moreira, olha o Moreira aí firme e forte junto deles, hein? De obsessor a um companheiro de trabalho. Cláudio, Persília e Moreira, em serviços no Rio, convidaram-me em memorando afetuoso a rever o inovidável amigo que todo o Almas Irmãs até hoje cerca de infatigável carinho. Aqui a gente vai lembrar, né, das quantas e quantas são as irradiações que são enviadas dessa instituição para esse espírito, para que ele se mantivesse forte, com coragem, com determinação, para enfrentar ali os desafios que eram apresentados. Revivendo comovedoras lembranças, tornei ao Flamengo. Contudo, o tempo tudo alterara. Família diversa ocupava o apartamento em que se vinculava às recordações. Um amigo desencarnado por solicitação de Moreira, que o cientificara da minha visita eventual, me forneceu prestativo o novo endereço, explicando que Gilberto e Marina se viram na contingência de vender a moradia, a fim de atenderem a questões de inventário, meses após a desencarnação de Cláudio. A família morava agora em Botafogo, para onde me dirigi ansiosamente.
Aqui a gente vai lembrar que o que é colocado aqui para nós, que Marina e Gilberto tiveram que vender o apartamento, porque sendo de Cláudio, Márcia, por exemplo, tinha ali direito à herança. Então são essas situações, né, relativas, né, ao mundo físico, às leis do mundo físico, que precisam ser cumpridas. Então, nesse caso, tiveram que vender o apartamento, dividir o dinheiro, aquela coisa toda, né? Nenhuma frase terrestre para delinear a aventura do reencontro. Márcia e Persília estavam lá. Moreira, ausente em serviço, chegaria mais tarde. Enleado nas vibrações balsâmicas do acolhimento de meus anfitriões espirituais, revi o casal em palestra com Dona Justa. Reavistei Marita na forma de menina bonita e chorona. Profundamente sensibilizado, contemplei Félix, que passara a chamar-se Sérgio Cláudio, na rósea ternura dos 4 anos de idade. Temperamento visceralmente diverso da irmãzinha, já entremostrava serenidade e lucidez nos pensamentos e nas palavras. Quedara-me impressionado, ignorando como externar a alegria. Era ele mesmo. Encantado, divisava novamente a chama daqueles olhos inesquecíveis, conquanto brilhasse num corpo de criança despreocupada. Então, é interessante a gente ver aqui agora 2 crianças reencarnadas com quem nós tivemos contato anteriormente em encarnação anterior, né? Ou mesmo no plano espiritual, como foi o caso do irmão Félix. Marita era aquela jovem sonhadora, aquela jovem apaixonada, aquela jovem que acabou se desequilibrando e se tornando rebelde diante das provas que vieram, né, a atendê-la. E agora ela se volta como uma criança chorona, irritadiça, impaciente e tudo mais. Já o irmão Félix, por tudo aquilo que ele viveu no plano espiritual e pelo desenvolvimento que ele alcançou, refletiu isso exatamente na criança agora como ele se apresentava. Cláudio e Persília informaram-me que Nemésio fora conduzido ao plano espiritual 1 ano antes, em seguida a escabrosos padecimentos. Olha só que Nemésio, então, vivendo as experiências do plano físico, no final da sua reencarnação com esses padecimentos escabrosos. Contaram que verdadeiras maltas de obsessores ameaçavam o apartamento de Botafogo, quando o pobre companheiro se achava prestes a partir. Então, não apenas dificuldades físicas, né, com as limitações do corpo, com as dificuldades que ele enfrentava, mas também espirituais, porque ele tinha criado ali vínculos com o plano espiritual extremamente problemáticos, pelas escolhas que ele fez, pela própria obsessão que ele sofreu. A gente lembra que naquele período pré-assassinato, né, que ele vivenciou, com ideias de suicídio e tudo mais, de perseguição, verdadeira auto-obsessão também. Ele criou vínculos com o plano espiritual, vínculos bastante problemáticos. E eles então continuavam acompanhando esse espírito, fazendo ali com que ele respondesse, né, por tudo aquilo que ele criou como débito. Persília, porém, acompanhara o movimento intercessório que se levantara em favor dele no Almas Irmãs. Amigos devotados interpunham recursos, deprecando a caridade e a misericórdia, quando se soube que a justiça, no Instituto, o considerava em curso em definitivo banimento. Olha só, hein? Antigos companheiros, em apelos calorosos, mencionavam os gestos de beneficência que praticara ao tempo de Dona Beatriz, somados ao triênio de enfermidade e paralisia que suportara resignado. Interessante a gente ver aqui em cima, o considerava em curso em definitivo banimento. Então ele seria desligado do Almas Irmãs pelo fato de, apesar dele ter saído de lá e ser tutoriado por eles, né, ele acabou se desvirtuando, né, com escolhas, com situações problemáticas que atingiram não apenas a ele, mas também a outros, né, lembrando que ele levou Marina aquele grande desequilíbrio, cometeu aquele assassinato junto a Cláudio e mais outras, o envolvimento com Márcia, o problema com o filho que ele gerou, né, expulsando o Gilberto de casa. Então tudo aquilo que ele acabou criando, né?
Então isso fez com que ele ficasse ligado a uma outra instituição que atenderia a essa nova condição que ele apresentava. Mas aqui então fizeram, né, esses apelos, né, para que ele continuasse ainda sendo assistido pelos méritos que ele possuía, apesar de poucos, né, comparado com tudo aquilo que ele criou. Então foi colocado aqui então, né, que ele, junto à dona Beatriz, apesar de já se mostrar ali, né, tendo uma relação extraconjugal com Marina naquele momento, ele cuidava dela apesar disso, e depois durante 30 anos, né, o triênio de enfermidade, em que ele suportara ali aquele AVC com resignação. Diante de empenhos multiplicados de que o próprio irmão Regis participava, já que, seguindo a orientação administrativa de Félix, inclinava o poder à benevolência, os magistrados permitiram a reabertura do processo para debates amplos. A gente vai lembrar daqueles tribunais, né, que foram apresentados para nós lá no Almas Irmãs. Reposto o assunto em exame, a Casa da Providência enviara dois notários a Botafogo, para instruir com segurança as petições que se adensavam. Todavia, os serventuários tinham chegado exatamente na ocasião em que Nemésio, parcialmente desencarnado, enlouquecera ao descobrir em derredor do refúgio doméstico a presença das companhias infelizes que irrefletidamente cultivara. Verificando-se o inesperado, os juízes, por espírito de equidade, recomendaram se lhe conservasse a demência por benefício que, aliás, tinham sido referendados pelo irmão Félix, porquanto essa era a única fórmula pela qual se podia dar a uma guarda conveniente de modo a subtraí-lo à sanha de malfeitores desencarnados que anelavam possuir-lhe o concurso em vilezas tão logo aliviasse o corpo destrambelhado. Ou seja, né, ele tinha chegado a essa condição de quase loucura no momento em que ele desencarnava e se deparava com essa realidade tão assustadora em torno dele pelas companhias que ele tinha, que ele entrou nesse processo de desequilíbrio profundo, e foi recomendado que ele fosse mantido assim, porque do contrário ele seria escravizado por esses espíritos para fazer parte desses grupos de espíritos, né, que provocam ele tantos problemas aqui no nosso mundo físico como também no plano espiritual. Então seria uma permissão terapêutica para que a loucura o protegesse. Olha que interessante. André colocou, então, ele tinha sido trabalhador do Almas Irmãs e ao encarnar perdeu todo o equilíbrio. Ele tinha sido um paciente do Almas Irmãs, né, André? E de lá ele saiu para poder vivenciar essa experiência no plano físico. E como ele mudou completamente ali, né, o caminho que tinha sido programado antes da sua reencarnação, então ele não teria mais por que ser tutelado por essa instituição, já que ele escolheu um outro caminho. Então ele ficaria ali, né, à própria sorte durante um tempo, e nesse período então ele estaria ali, né, sujeito a novas experiências. Então foi nesse sentido, não trabalhador, ele foi paciente de lá. Assim como também Márcia, Marita, Marina, o próprio irmão Félix também, né? No caso do irmão Félix, ele tinha um status diferente pelo fato dele ter alcançado esse desenvolvimento espiritual. Mas os demais eram pacientes que estavam ali internados, rapidamente depois voltavam para o plano físico. Em vista dessa bênção, obtivera a internação num manicômio respeitável mantido pelo Almas Irmãs, em região purgatorial de trabalho restaurativo, onde continuava em tratamento vagaroso, incapaz de assumir novos compromissos com as inteligências das trevas. Quanto a Márcia, andava doente, mas arredia. Nunca mais retornara ao convívio familiar, não obstante o interesse incansável de Gilberto e Marina em reaver-lhe a confiança. Dizia detestar parentes. Apesar de enferma, bebia e jogava com desatino. Cláudio acentuava, porém, que os filhos espreitavam o ensejo a fim de apresentar-lhes os netos.
e Persília aditava que eu chegara justamente na véspera de tentativa promissora. Naquele sábado, pela manhã, o casal se inteirava de que ela frequentava diariamente a praia de Copacabana, descansando na areia, a fim de inalar os ares puros do mar, a conselho médico. No dia imediato, domingo, Gilberto e a companheira contavam com tempo bastante para a nova investida, a conquista da suspirada reconciliação. Estava convidada a cooperar. Descansasse ali junto deles, aguardasse. Aqui é interessante, a gente já fica na expectativa de que esse reencontro vai ser positivo, que vai ter um final feliz, que todo mundo vai se reconciliar e tudo mais. Mas é interessante lembrar que nós tivemos outras passagens nos livros de André Luiz, onde infelizmente eles tiveram que suportar a frustração. Caso de suicídio, caso de aborto. Então tudo isso, né, faz parte desses processos também. É claro que ele vai contando para nós determinadas tarefas, determinadas ações, mas certamente também vai contando com frustrações que infelizmente fogem ali à capacidade deles, né? E depois vemos ali como um adiamento para novas programações reencarnatórias. A Angelina colocou para nós aqui, obrigado pela participação. Saudade todos vós irás sentir, no momento da saída da terra, pelos familiares e amigos que deixareis. Enquanto estardes a transitar, será importante entender que muitos voltaram ao mundo espiritual. Felizes ficarão todos por vos receber. Né? Então aqui, obrigado mais uma vez, nosso querido custódio, trazendo para nós aqui essa lembrança, porque é exatamente isso, né? A gente pensa muito, né, são os dois planos, né, digamos assim, tanto no plano espiritual como no plano físico. Aquele do plano espiritual que vai reencarnar, ele deixa sensibilizados, né, aqueles por quem ele tinha ligações. E se torna ali apesar de ter ali um sentimento diferente de esperança, de confiança, de sucesso, né, para aquele espírito que inicia ali uma nova viagem, há sim aquele sentimento de pesar pela separação, porque é um ente querido que deixa de fazer parte do nosso círculo de amigos, né? E ele vai ficar durante um tempo afastado dessa relação mais estreita. Enquanto que aqui no plano físico é a festa da criança que nasce. É o berçário, é a comemoração, é a família e tudo mais, né? Então, tristeza de um lado, mas é uma tristeza diferente, né, como nós vimos, e a alegria de outro lado. E aqui é a mesma coisa. Aquele que parte, né, sente, aqueles que ficam sentem a separação daquele que parte, e aquele que parte também sente ali a dor, a tristeza de se separar daqueles que ficaram. Mas quando chega no plano espiritual, quando chega, entre aspas, quando ele se adequa ao plano espiritual, ou ele deixa o mundo físico, né, ele então reencontra aqueles que ficaram durante todo aquele período na expectativa do reencontro, na expectativa, né, da convivência, da troca de afetos e tudo mais, né? Então, são ali sentimentos dos mais variados, e cada espírito então vai dosando ali a intensidade desses sentimentos de acordo com a história que ele escreve, né? Então, como foi colocado para nós aqui, muitos ficarão felizes por nos receber. Então são aqueles amigos que ficaram, né, aguardando ali, torcendo e nos acompanhando e nos incentivando pela nossa jornada, pela nossa trajetória, né? E quando nós retornamos, pronto, voltamos para casa. Então, ao mesmo tempo, nós sentimos a dor por deixar aqueles com quem nós convivíamos, mas ao mesmo tempo tem um reencontro com aqueles que nos esperavam, né? Obrigado mais uma vez, querido amigo. Avançando para nós aqui. Então, naquela expectativa que eu falava para vocês, né, de André Luiz, então, de tentar fazer essa reaproximação de Márcia com Gilberto e Marina e também as crianças, né? Entretivemos-nos largo tempo em torno das maravilhas da vida. Persília comparou a experiência terrestre a um tapete precioso, de que o espírito reencarnado, tecelão do próprio destino, somente conhece o lado avesso. É aquela velha
aquela velha passagem, né, que mostra para nós que quando nós olhamos, né, um tapete que é tecido, a gente só vê o avesso dele, com linhas trançadas sem sentido, com nós e pontas penduradas e tudo mais, né? Mas que do outro lado nós temos aquela belíssima paisagem sendo bem formada. Então nós sempre percebemos apenas o lado avesso e não nos esquecemos daquilo que está sendo traçado de fato, né? Então, fazendo ali o paralelo com aquele outro ditado popular, que Deus escreve certo com linhas tortas. Então nós olhamos a estética, em vez de olhar o conteúdo daquilo que está sendo escrito. Nós vemos a letra feia, vemos a letra torta, desalinhada, mas nós não paramos para ler e refletir naquilo que está sendo escrito. O que é bem interessante, né? Noite avançada, apareceu Moreira, acrescentando-nos a cordialidade reconfortante. Recolhido, por fim, ao repouso, aspirei a aproximar-me de Sérgio Cláudio, para auscultar-lhe a posição espiritual naquela fase da infância, mas sufoquei o impulso. Prometera, de minha parte, no Almas Irmãs, nada praticar em nome do amor que lhe arriscasse o desenvolvimento tranquilo. Vali-me dos momentos de calmaria para estudar, refletir, recordar. Manhãzinha achávamos-nos a postos. Marina, madrugadora, movimentou-se às 6 e às 8 horas. Sob os desvelos de Dona Justa, a família se reunia à mesa em ligeiro repasto, prelibando os divertimentos da praia. Marita queria o maiô verde e a lata de bolo. Sérgio Cláudio preferia sorvete. Antes da saída, a esposa de Gilberto, revelando admirável madureza, pensou na missão que demandavam. Lembrou-se de Cláudio, sentindo-se espiritualmente assistida por ele, e pediu aos 2 garotos orassem juntos. O pequeno espertigou-se no meio da sala e recitou a prece dominical, seguido pela irmãzinha que, embora mais taluda, gaguejava numa ou noutra expressão. Em seguida, Marina solicitou ao pequerrucho: meu filho, recorde em voz alta a oração que ensinei a você ontem. Esqueci, mãezinha. Comecemos outra vez. E erguendo a fronte para o alto, na atitude reverente que lhe conhecíamos, o menino repetiu uma a uma as palavras que ouvia dos lábios maternos. Amado Jesus, nós pedimos ao Senhor trazer vovozinha para morar conosco. A pequena caravana, acompanhada por nós, desceu do ônibus nas adjacências da praia. 9 da manhã. Sol esplêndido. Éramos 4 companheiros desencarnados junto aos 4. Bom, nós vamos parar por aqui então, pessoal, porque nós temos aqui agora os preparativos, né, para esse momento de reencontro, né? Então aqui eles vão agora ter esse contato com Dona Márcia. Então nós paramos aqui na página 353, quando então existirá aqui, nós teremos então a aproximação desse grupo com Dona Márcia e veremos ali como isso vai acontecer, porque nós temos também ali 2 forças antagônicas. Por um lado, forças espirituais junto a Marina, Gilberto e as crianças, ajudando, né, no bom envolvimento, nas boas vibrações, e por outro lado, Dona Márcia tendo ali em volta dela aqueles espíritos com quem ela se afinizou durante tanto tempo. Então a impressão que dá é que eles poderão simplesmente chegar e influenciá-la da forma